Fala galera do podcast Jovem Cristão. Aqui quem fala com vocês é Robert Silva. E aqui quem fala é o Lucas de Oliveira. Então, gente, começamos os dias de hoje já pedindo a oração do nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo também o Espírito Santo que possa agir sobre cada um de nós, pedindo a proteção de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida e com todos os outros anjos, e que ela possa mandar o Espírito Santo sobre nós. Igual eu vi ontem no Seara, no Resgate, no grupo de oração Resgate, né, o Jacozinho falando uma frase muito bonita, que é: permita-me, Senhor, olhar a tua face. Permita-me, Senhor. Então, peça a Deus todos os dias isso, para que você possa permitir a Deus, assim como Davi não, falando errado, desculpa, assim como Moisés, que era íntimo de Deus, e falou com Deus assim: Senhor, permitais que eu saia daqui e que eu vá para lá somente se tu estiveres comigo. Somente se tu estiveres comigo. Então peça a Deus todos os dias, para onde você for, que você vire para Deus e fala: Senhor, que aonde eu estiver indo, que Senhor ande comigo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E outra coisa que eu falo, uma música de Valmir Alencar, ela fala assim, uma música, acho tão bonita a música, que a parte que fala, a parte mais linda da música para mim, ela fala assim: queria ser como Moisés, poder me aproximar de ti, Senhor, e te adorar em espírito e em verdade, pois seu coração é santo. Depois fala a música: Moisés, tira as sandálias, pois o lugar onde você pisa é santo. Possamos permitir falar essas palavras todos os dias para Deus, todos os dias. Queremos adorar o Senhor, queremos te adorar em espírito e em verdade. Está em teu coração. A gente vai pegar o Salmo hoje, Salmo 22. A maioria de todo mundo deve conhecer o Salmo 22. É o salmo, um dos salmos mais lindos que a Bíblia tem. Eu falo particularmente a mim, né? Não sei você aí que tá vendo nossa live, né? Não sei do Lucas também que tá ali do outro lado da tela. Eu falo para mim, meu pai também acho um dos salmos mais lindos da Bíblia, que é o Salmo 22. Deus, pastor dos homens. Lucas, você quer ler? Então, pode ler, Lucas. Para algumas Bíblias pode ser que está com a numeração maior, né? 23. Salmo 22, 23. Versículo 1. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma, pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa, à vista de meus inimigos.
Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu convido a você a fechar teus olhos nesse momento e, em silêncio, deixar que este salmo penetre em tua alma e vai preenchendo o teu ser, assim como o ar que entra pelas tuas narinas e vai para o teu pulmão, e do pulmão é purificado e vai passando para o teu sangue o oxigênio. Senhor Jesus, eu quero te pedir nesta hora, conduza-nos com teu Santo Espírito, para bem guardarmos esse salmo em nossos corações e saber qual é a tua vontade para nós nesse dia. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse primeiro versículo me recorda da passagem em que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, eu vou pegar ela aqui na íntegra só para ajudar a gente a refletir um pouco melhor isso. E eu vou dizer, ele diz assim, lá em Mateus capítulo 7, ele diz assim, versículo 25. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis com vossa vida pelo que a comereis, nem por vosso corpo pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros no celeiro, nos celeiros, e vosso Pai celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um covado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles? Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, como que nos vestiremos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E voltando ao Salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Associando essas duas passagens, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais o será dado em acréscimo. A gente tem que confiar na divina providência de Deus. Mas lembrando que a gente tem que colocar em nossas vidas, em nossas almas, as coisas em seu devido lugar. Tudo tem uma hierarquia exata diante de Deus em nossas vidas. O primeiro lugar tem que ser Deus. E em segundo lugar, a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus entra
ou no reinado de amor de Deus. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar em nossas vidas, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, amando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em primeiro lugar, lembrando que é um só Deus em pessoas três, colocando Deus no trono dele, em nosso coração, no centro de nossos corações, de nossas vidas, assim a gente começa a viver esse reino de Deus em nossas vidas, deixando Deus governar sobre todas as coisas e situações da nossa vida. Quando a gente reza no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, a gente vai deixando Deus reinar sobre nossas vidas, sobre todas as coisas, tanto na terra quanto no céu. Isso é sinal de que o reino de Deus está começando a crescer em nossas almas, em nossas vidas. Quando a gente dá essa permissão e faz esse pedido a Deus. Com confiança. E buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, a justiça de Deus é fazer aquilo como Deus nos ordena fazer. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é olhar para as coisas do mundo com o olhar de Deus e colocar em primeiro lugar em nossas missões aquilo que Deus nos coloca para fazermos. Lá no Antigo Testamento, em vários outros momentos, né? Eu não me recordo exatamente quais são as passagens, mas eu creio que o Espírito Santo vai te ajudar a recordar também no tempo oportuno e Deus vai confirmar no teu coração essas palavras. Diz que aquele que acolhe a viúva, ou o pequeno, que dá comida, dá bebida a quem tem fome e sede, que ampara aqueles que hoje sofrem, os pobres, os enfermos, os doentes, aqueles que visitam os que estiveram presos, os que pregam, levam a palavra de Deus àqueles que infelizmente têm falta da palavra, que são ignorantes, não no sentido negativo da palavra, mas no sentido de falta de conhecimento mesmo. Aqueles que dão hospedagem ao estrangeiro, aqueles que acolhem com amor, aqueles que cuidam bem dos seus pais na sua velhice, todas as obras de misericórdia, elas entram nessa parte da justiça de Deus. A justiça de Deus é essa. Deus, ele coloca a gente neste mundo com nossos dons para cuidarmos daqueles que estão nas nossas mãos. Como lá na passagem, diz na passagem bíblica, né, que Jesus ele fala que o reino de Deus é como um rei, um chefe que pega alguns dos seus empregados e coloca na mão deles o dinheiro, o alimento, e pede para eles guardarem tudo e dá alimento na hora necessária para cada um daqueles que estão sob os seus cuidados. E esse rei, esse chefe sai e vai para um lugar muito distante e depois volta. Quando voltar, ele vê se os empregados eles maltrataram os seus os seus pequenos, aqueles que estavam sob os seus cuidados, ele vai e condena eles e dá várias chicotadas, muitas chicotadas. Mas aqueles que procedem bem, ele honra, ele dá glória. Então é assim que também somos nós. O reino de Deus em nossas mãos também está dessa forma. E nesse sentido, somos convidados a sermos como o próprio Deus o é. Como a gente viu em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dava alimento àqueles que precisavam do alimento da palavra. Quando ele via que alguém estava necessitado da palavra, quando ele até disse, né, aos discípulos, quando comentou vendo a multidão, fala que era como se tivesse uma grande multidão sem pastor, várias ovelhas sem pastor, ele sentiu compaixão daquelas ovelhas e começou a pregar e realizou o milagre da multiplicação dos pães. Talvez nós não temos o dom, a graça de Deus de realizar milagre desta forma, mas Deus coloca em nossas mãos os dons que a gente tem para a gente partilhar com nossos irmãos. Às vezes a gente tem só um pãozinho, ou então como lá na história do profeta Isaías, ou Eliseu, não me recordo exatamente quem, que ele estava com fome, chegou perto de uma viúva que tinha só um filhinho e tinha um pouquinho de fermento para alimentar,
Infelizmente, ela disse a ele: olha, eu tenho só um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha que estou preparando fazer pão para eu e meu filhinho para a gente comer e depois esperar a morte. Aí ele falou: não, faz primeiro o pão para mim, depois você faz para você e seu filho. E aí aconteceu o milagre de que depois que ela deu o pão para o profeta, toda vez que ela tirava um pouquinho de farinha do pote e um pouquinho de óleo, não acabava. Aquilo era multiplicado, não acabava, não acabava. É pela fé que nós podemos doar aquilo que a gente tem para os nossos irmãos e irmãs. Mais valioso é você partilhar daquilo que se tem pela fé, com a crença de que, mesmo você tendo quase nada, doar a tudo aquilo que você tem ao pobre, ao pequenino, não como com a imprudência, mas com prudência, você doar ao teu irmão e rezar pedindo para que Deus faça a obra dele, do que você simplesmente guardar egoístamente os teus dons só para você. Isso é justiça de Deus. E voltando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor, em verdes prados, ele me faz repousar, ou seja, em lugar, em pastagem, onde tem alimento em abundância. O melhor alimento não é a palha seca, mas a palha verde, ainda pastagem verdejante. Nós somos as ovelhas e nosso Senhor Jesus Cristo é o bom pastor. E o nosso amigo Robert, ele compartilhou conosco: mas os que esperam no Senhor revigoram as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, é necessário confiar em Deus, e aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, podem ter certeza que vão ter suas forças renovadas, mesmo que seja na fraqueza. Você pode até mesmo doar a tua oração, pode ter certeza que Deus renovará a tua força. E você vai subir com asas como águias. Você vai correr sem se cansar. Ainda que seja um pouquinho que você tem de força para você doar, pode ter certeza que Deus vai te honrar. E eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se você procura em Deus o teu repouso e deixa Deus ser teu Senhor, teu Salvador e teu pastor, pode ter certeza, nada vai te faltar. Nem as forças para fazer boas obras, nem as forças para cuidar dos seus, de você mesmo nesse sentido. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Ou seja, nem água, nem alimento vai te faltar. Antes de eu passar a palavra para o Robert, pode parecer que foge um pouquinho, mas fica no meu coração uma coisa que, antes da gente entrar na reunião nesse encontro, nesse momento, ficou muito forte uma canção, e ela diz de uma história de Francisco de Assis e de São Leão, e que diz assim, mais ou menos assim: cai a noite, cai a tarde de inverno impetuoso, Francisco e Leão sobre a neve caminham. Vão voltando a Santa Maria, que era o convento deles, com fome e frio, ao final de outro dia. Frei Leão vai à frente ligeiro, Frei Francisco o chama e lhe diz: Frei Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Se nós tivéssemos a graça de Deus de pregar o evangelho e a cruz, e por obras e exemplos pudéssemos levar a Jesus, se convertêssemos os homens à fé, até mesmo os maus de coração. O mal de coração, Frei Leão, isto ainda não é a perfeita alegria. Imagine, Leão, que Deus tenha nos dado a graça de a todos curar, de fazer ver os cegos, os coxos, andar os surdos, ouvir os mudos falar, e que até os demônios fugissem ao comando de nosso olhar. E o que
os mortos, que nós ressuscitássemos, isto ainda não é perfeita alegria. E se falássemos todas as línguas com o dom de bem comunicar, transformando os reinos da terra em reinos de paz, e se soubéssemos todas a ciência e todos os segredos da terra e do mar, Frei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. Mas então, Pai Francisco, diz Leão, o que é a perfeita alegria? Se chegarmos ao convento e batermos a porta depressa, esperando entrar, e o porteiro do lado de dentro, ao invés de abrir, põe-se assim a falar: quem sois vós, que assim por turnos, nesta hora nos incomodais? Somos nós, teus irmãos Frei Leão e Francisco, que chegam e querem entrar. E Leão, Frei Leão, se o porteiro disser que é mentira e que não abrirá, o que encontraremos um outro lugar, que encontremos um outro lugar em outro canto qualquer, e se nós diante da porta fechada, sob a noite e a neve que cai, conservarmos a paz, isto é a perfeita alegria. Mas se nós insistimos em pranto, que abra e tenha piedade de nós, pois com fome tão necessitados na noite, não temos consolo e lugar. E se então o porteiro sair empurrando o bastão e gritar e bater em você e em mim, mas muito mais, nós deixaríamos no chão a chorar. E, Frei Leão, se for Deus quem tal faz, que nos deixa na noite e na cruz. Se entendermos que este abandono imita Jesus, e se nós, diante da porta fechada, sob a noite e a neve que cai, conservarmos a paz, isto é a perfeita alegria. E fica no meu coração para partilhar com vocês que precisamos lembrar: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas quando tivermos na dor e no sofrimento, até mesmo das situações parecerem o perfeito, o mais tremendo fracasso, parece que está tudo indo totalmente contrário. Se a gente conservar a paz nessas situações de sofrimento, de dor, e até mesmo de fome e de miséria, a gente vai lembrar que nesse momento a gente pode imitar a Jesus, que quando já tinha acabado de nascer, ele estava junto com a sua mãe e São José, fugindo para o Egito, e lá no Egito passaram fome e sede. Isso foi uma dor de Nossa Senhora e de São José, isso a gente está refletindo nas dores de Maria, nos nossos episódios. Ou então, lembrarmos quando Jesus, depois lá no Monte Calvário, lá no Horto das Oliveiras, ele sofria angústia e dor, pedindo ao Pai que fosse feita a vontade dele, não a própria vontade, e lá sofrendo angústia e dor. Nessa forma, quando a gente estiver sofrendo angústia e dor, a gente pode imitar Jesus, conservando a paz no nosso coração, a confiança que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará, que aquele sofrimento pode nos unir ao sofrimento de Cristo. E a gente pode alcançar a santidade dessa forma. Pode parecer loucura, mas sem cruz não há santidade. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, e é o caminho que ele traçou para nos mostrar como a gente ia conseguir ressuscitar e chegar no céu, passava pela cruz. Se a gente acolher esses sofrimentos de hoje e ofertarmos a Jesus, imitando a ele, conservando a paz, a gente consegue ganhar perfeita alegria aqui nessa terra, mas acima de tudo, a alegria no céu. Pode parecer dúbio, estranho, essa dualidade, mas entenda que o Senhor é nosso pastor e nada nos falta. Então, se a gente passa por sofrimentos, pode ter certeza que esse sofrimento não vai levar a gente à morte. Se a gente confiou a Deus em primeiro lugar, Ele não vai deixar a gente morrer. Por quê? O Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Ele vai dar força para a gente enfrentar toda tentação, toda tribulação, toda dificuldade.
Louve a Deus. E eu lembro de Santa Dulce dos Pobres. É um sofrimento pequenininho, mas quando ela passava pedindo alimento para aqueles que ela colhia, que ela guardava, uma pessoa olhou para ela e cuspiu nela, no rosto dela. Ela limpou o rosto daquele guspe, agradeceu e falou: muito obrigado, isso é para mim. Agora, por favor, poderia me dar alimento para os pobres? Ela acolheu aquele sofrimento e ofereceu a Jesus sem reclamar. Hoje ela é santa. É uma santa brasileira. Então entenda que os teus sofrimentos, se você oferta a Deus, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. É um pedido de Deus para nós. Sejamos firmes e fortes, confiantes, mesmo na dor, na perseguição e na miséria. Porque se Deus nos dá a graça da gente sofrer, seja por permissão dele, seja por questão de consequência do nosso pecado, ou seja, nada, injustamente, louvemos a Deus, porque assim podemos imitar a Cristo e viver a perfeita alegria. Lembrando que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Busquemos em primeiro lugar a justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e nada vai nos faltar. Robert, quer partilhar alguma coisa conosco aí? Que ficou no seu coração? Quero sim. Peço desculpa pelo cachorro que tá latindo aqui fora aqui. Ele acho que até pra sombra dele. Aqui eu vou ler algumas coisas que eu achei, eu tava lendo aqui, eu achei. Deixa eu separar aqui, senão vai soltar aqui. Aqui eu leio assim, ó. Começando lá que o textinho que ele é muito bonito, aí você tem que pegar ele inteiro pra gente desembolar ele aqui. Que é assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar, restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estáis comigo. Vosso bordão e vosso báculo são meu amparo. Preparai para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Derramai o perfume sobre minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei a casa do Senhor por longos dias. Aí a gente pensa assim, a gente já escutou muita frase assim: ah, Deus escreve por linhas tortas. Não. Por que Deus não escreve isso? Por que Deus não faz assim? Porque aqui no Salmo ele já fala: pelos caminhos retos. Então, como é que Deus quer por linha torta? Se Deus fizesse linha torta, a gente tá sacudindo para um lado e para o outro. Igual aqueles homens velhos lá que a gente pega, os homens velhos que vai passando um buraco, você está sacudindo tudo, né? Então, não, Deus é um novinho. É um homem novinho, nem folha, né? É um homem com carro novinho que quando você passa nas vinhas assim, ó, você nem sente o pneu passando na rua. O carro de Lucas é assim, ó. A Lucas tá um T-Cross que você passa na rua com isso, nem sente o chão. E vai, ó, deslizando. É assim, ó, entendeu? Aí a gente pega aqui, ó, Isaías 40:31. Aquele que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhe asas de águia. Corre sem se cansar. Vão para a frente sem se fadigar. É a musiquinha que o Lucas cantou ali. Quem está com o Senhor cria asas. Voa longe. Vai para longe. Como diz uma frase que eu aprendi na loja que eu trabalhava: foguete não dá ré. Sobe e vai embora. Entendeu? Aquele que pega na Bíblia, pega na mão de Deus, Deus puxa de uma vez só, famoso, né? Não é elevador para baixo, não, é elevador para cima mesmo. É cata sua mão e venha. Vá, puxa de uma vez só, você vai subir. Quando você assustar, você já tá lá em cima. Mas, pai, você tem que deixar isso só. Você tem que deixar travar na mão dele lá e segurar, porque vai te puxar de uma vez só. Porque se você soltar a mão dele, ele vai jogar você lá embaixo. Tem que travar na mão dele e deixar ele puxar. E quando você assustar, sua alma já tá lá em cima. Quando você vai pra baixo, só o corpo tá lá embaixo e sua alma tá lá em cima. Você fala assim: meu corpo tá lá embaixo? Não, Deus vai te puxando você pra ele.
Né? Deus fala, não, tô chamando você para mim. E a gente pega aqui, ó. Olha que salmo lindo, complemento lindo, que é o Salmo 90. É um salmo que complementa muito esse. Você pega aqui, ó. Deixa eu achar que eu estava lendo aqui. Aqui, ó. Caiam 10.000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Não será atingido, porque você confiou em Deus. Você vem cá, ó. Deus caminha, ó, pro seu nome, ó, tá aqui, ó. Ainda que eu atravesse pelo vale escuro, nada temereis, pois estás comigo. Aí Deus vai lá cá na frente, para confirmar isso. Caiam 10.000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, porque você confiou em Deus. Aí você pega no final aqui, ó, que confirma mais ainda isso. Pois se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu atenderei. Na tribulação, estarei com ele. Presta atenção, gente. Olha que coisa linda. Olha que palavra maravilhosa. Deus confirma, Deus fala no Salmo 22 e ele confirma no 90. Quando você chamar o nome de Deus, ele vai te atender na hora. É o que Jacó falou ontem lá no resgate. Quando você chamar Deus, olha pra você ver, Moisés era tão íntimo com Deus. Mas por que Moisés era íntimo com Deus? Porque quando eles montaram uma tenda, que Deus mandou eles para a terra prometida, né? Deus prometeu eles uma terra lá. Eles andavam 40 anos lá atrás da terra prometida. Eles tinham umas tendas. E a tenda mais afastada era onde ficava as tábuas de Deus lá, onde ficava a arca da aliança. Quando Moisés passava, todo mundo saía da tenda e ficava olhando para Moisés. Ficava em pé. Quando Moisés entrava dentro da tenda, todo mundo voltava às suas atividades, em questão de respeito. E Moisés ficava horas ali no orando a Deus. Ele e o irmão dele. Ficava ali. Então Moisés tinha essa intimidade com Deus, a gente fala cara a cara. Aí você pergunta assim, como é que eu faço para conversar com Deus? Ué, a igreja tá lá, ó. O Santíssimo lá. Ó. Vai lá. Passa lá no Santíssimo e diz, como não precisa lá sentar lá de frente do Santíssimo correndo pra cara de Jesus lá, não. Jesus quer que você fala com ele. Ah, eu não tenho tempo. Ah, mas eu tenho tempo pra beber, não tem? Você não arruma um tempinho. Ah, hoje é sexta-feira de tomar uma. Ué, você não arrumou tempinho pra você tomar uma? Vai lá, né? Por que você não vai lá na igreja? Passa lá rapidinho, vai lá, oi Jesus, tudo bem? Boa noite pra você. Uma historinha que eu vi ontem, Jacozinho contando lá, achei tão bonitinho, que o homem chamava José. Todo dia, José passava na igreja e falava, oi Jesus, bom dia, eu tô aqui. Não sei se o Lucas já ouviu essa história. E todo dia, passava na frente do Santíssimo e postava a mão no Santíssimo, oi Jesus, tudo bem? Bom dia. Aí passava no outro dia, oi Jesus, tudo bem? Bom dia, tô aqui, José. Aí um dia José passou mal e foi pro hospital. Aí tava deitado na cama, o que aconteceu? Jesus foi lá visitar ele. Oi, José. Sou eu, Jesus. Vim cá te visitar. Por que Jesus foi lá visitar ele? Porque José ia lá todo dia visitar ele. Entendeu? Então, tipo assim, aí, quer dizer, é o que aconteceu. José confiou em Deus. Ele amava Deus. Ele queria estar presente em Deus. Passou na cabeça dele que Jesus um dia ia visitar ele? Não. Mas ele fazia porque ele gostava de fazer. Aí você põe aqui, ó. Prepara para a minha mesa à vista dos meus inimigos. O que é preparar a mesa à frente dos meus inimigos? É que Deus prepara para você algo que seja tão grandioso, mas tão grandioso, não para fazer inveja,
mas para mostrar a glória dele. Assim como na história na Bíblia, se não me engano, tinha um homem rico, o Lucas tá me lembrando o nome dele aqui, da história. Tinha um homem rico que tinha um cara que mendigava até o osso do que comia. E o chefe dele negava. O homem rico lá negava isso a ele. E aí, ele foi e morreu. O mendigo foi e morreu. Jesus pegou ele, levou ele para o paraíso. Preparou um lugar muito maravilhoso para ele. E aí, quando o homem rico morreu, ele foi para o inferno. E aí, Abraão apareceu lá com ele. Ele gritou: "Ah, pai Abraão, derrama sobre mim lá, peça seu servo aí para poder me dar um pouco de água, que o negócio aqui tá muito quente." Aí Abraão fala: "Nem se eu quisesse ir até aí. Entre nós existe um abismo muito grande." Aí olha Lázaro aqui, ó, o homem rico é Lázaro, o mendigo. Aí, tá vendo? Lucas me indicou. Então, tipo assim, entendeu? Só Então, uma tipo assim, correçãozinha, gente, rapidinho. O rico não tem nome na passagem bíblica. Quem tem nome é só o mendigo, não, eu Lázaro. falei aqui, Lucas, que era o mendigo, que era Lázaro. Então, tipo assim, o pai Abraão falou assim: "Não, nem se eu quisesse, entre nós existe um abismo muito grande. Quem tá aí não consegue vir para cá, quem tá aqui não consegue ir para aí." Então, tipo assim, o que Deus preparou pro menino? Algo muito grande. Uma refeição imensa na frente dele. Tipo, querendo mostrar pra ele, tá vendo? Se você tivesse escolhido o caminho, você tava aqui comigo, você não tava aí embaixo. Né? Você não tava aí embaixo, você tava aqui. E quando Deus fala assim: "Prepara minha mesa, a mesa dos meus inimigos", é que você vai ter um banquete tão grande com Deus que todo mundo vai olhar aquilo ali e falar assim: "Poxa, por que eu não tô ali? Por que eu não fui escolhido?" Porque você não mereceu aquilo ali. Você não correu atrás daquilo ali. Você não buscou aquilo ali. E qual que é o banquete que Deus vai para você? A glória dele. A glória. Ele. Ele mesmo. Ele é o alimento vivo. Fala, o pão vivo desceu do céu. Pão vivo desceu do céu. Deus. Né? Aí quando a gente leu, a gente estava lá no dia de no dia do Ângelus, que eu falei assim, né, deixa eu lembrar aqui, o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Carne é o quê? Carne pode ser alimento. O próprio Jesus, quando ele estava aqui na terra com a gente, ele estava com os apóstolos, os 12 sentados lá, até Lázaro, que era o traidor, ele sentou perto de Jesus e falou com Jesus. Jesus sentou perto deles e falou: "Eis aqui o meu pão." Pegou um pedaço de pão e falou: "Esse aqui é meu pão. Isso aqui é minha carne. Aquele que comer estará comendo a mim. Estará unido a mim." O que seria comer ele? Estará unido a ele. Eu estava vendo uma coisa num vídeo, que era um cara, ele é um cientista. E ele é pesquisador. Ele falando assim que demora cerca de 1 minuto e meio para que tudo que a gente come entra pelo nosso corpo e circula pelo corpo inteiro. Tudo que a gente come. Né? Um pão, um suco, né? Uma carne. Demora 1 minuto e meio, por aí, para que ele circule o corpo inteiro. Né? Então você pensa, quando você recebe a hóstia ela entra pra dentro de você. Quando você recebe uma hóstia lá que o padre vai te dar a hóstia, ou o ministro, como Lucas é ministro da Eucaristia, né, e quando o ministro chega lá e fala: "Eis aqui o Cordeiro de Deus", o Lucas me corrige aí, viu? E ele te dá a hóstia, não é uma hóstia, um pedacinho de pão que tá ali na sua mão mais. É o próprio Jesus. Aquela coisinha fininha lá que o ministro te dá é Jesus Cristo. Ah, mas não sente o gosto de nada. Mas é Jesus. Você quer sentir o gosto de Jesus? Aí senta lá a cabeça lá e vai rezar. Você vai sentir o gosto de Jesus. E eu falei com o Lucas.
Lucas tá de prova, e Lucas não vai deixar eu mentir, não. No Ceará, aqui em Viçosa, eu senti um gosto de sangue tão forte na minha boca, mas tão forte na minha boca, que eu achei que minha boca tava sangrando. Um gosto tão forte. Eu acabava de receber a hóstia, mas eu senti um gosto tão forte. Eu falei, gente, não é possível, minha boca tá sangrando. Mas não tinha nada na minha boca, nada. Eu cuspi no chão, não tinha nada. Porque era o sangue de Cristo que tava percorrendo dentro de mim. E o cientista falou que demora cerca de 1 minuto para a hóstia a hóstia ela dissolve na nossa boca, não mastiga ela não. Ela dissolve ela na nossa boca, dá uma mordidinha nela ali para ela quebrar, mas ela dissolve inteira na sua boca. Então presta atenção, que cerca de 1 minuto e meio, praticamente, não tem uma parte do seu corpo que Jesus não está. Não tem 1 minuto, parte do seu corpo. Ele está no seu dedo, ele está no fio do seu cabelo, está no seu olho, está no seu nariz, está na sua boca, está no seu pé, está em todas as partes do seu corpo. Por quê? Jesus quer ser por completo em você. Tá? O Lucas falou aqui, ó, 15 minutos para absorver. Aí tá aqui, ó. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. Se eu não me engano, tinha uma passagem na Bíblia que tinha uma mulher que ela derramou perfume no pé de Jesus e passou pro próprio cabelo dela, foi lá e começou a secar, né, Lucas? Não lembro como é que é passado isso não, mas é uma coisa assim. Ela, com o próprio cabelo dela, secava o cabelo de Jesus. O que serve o perfume? Perfume é algo cheiroso, não é? É algo cheiroso. A música de Nossa Senhora lá é cheiros de rosas. Nossa, tem um cheiro de rosas, né? Aí eu tava vendo ontem na Canção Nova, a mulher falando assim, Senhor, deixa eu me sentir seu cheiro, seu perfume. Eu tô assim, gente, qual que é o cheiro de Jesus? Se Nossa Senhora tem cheiro de rosas, qual que é o cheiro de Jesus? Né? Eu fico pensando na cabeça, qual que é o cheiro de Jesus? E transborda minha taça é o quê? Taça é o quê? É um copo, não é? Um copinho que você pega ali, uma taça, não, um copo. Transborda a taça de Jesus, que é o quê? A glória de Deus. Você é a taça de Deus. A taça de Deus então transborda dentro de você a glória de Deus. Transborda sobre você a unção que Deus tem para você. O que é transbordar? Quando você fala em transbordar algo, é o quê? Aquilo que sai para fora. Ultrapassou o limite. Você fica, transbordou. Você pegou um copo e encheu até a boca, quando passou, ela fala que transbordou. Vazou para fora. O que significa o quê? Transbordar minha taça. Transbordar você. Você é a taça. Quando você recebe Deus, e você, igual a menininha, que eu vi história da menina lá, que ela, de 11 anos, ela queria tanto receber Jesus, mas tanto receber Jesus, quando ela recebeu a hóstia, ela morreu. Porque o coração dela não aguentou de tanta glória que Jesus tinha. E ela se tornou a padroeira da primeira comunhão. Porque ela queria tanto Jesus, mas tanto, 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 que quando ela recebeu Jesus dentro de si, o coração dela não aguentou. Porque foi muita glória. E assim é nós. Quando a gente recebe Jesus, que a gente deixa Jesus entrar dentro da gente, deixa Jesus possuir a gente assim, de certa forma que você não se segura mais, aquilo transborda, aquilo vaza para fora de uma certa forma. Assim como eu falei lá no cenáculo, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, aquilo foi tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que ele pulou para fora quando estava falando línguas de fogo e gritava o nome de Jesus daqui e falava xalabacanta, sei lá, e começava a falar em linguagens que eles não estavam sabendo por que ele estava falando, porque a glória de Deus era tão grande que transbordou aquilo, que abriu lá a porta lá e pá, a porta abriu e aquilo vazou para fora, e quem estava na fora já estava sendo envolvido por aquilo ali, porque tem invadiu, tem tudo. É igual perfume. Eu tava vendo, até brinquei um dia com a menina que trabalha comigo, eu falei que ela tá igual o Pepe Le Pew, aquele gambazinho do desenho animado. Que é onde que ela passa, o cheiro dela fica.
Ela vai passando assim, o cheiro vai arrastar. Ela passa, 5 minutos depois o cheiro vem passando. É desse jeito. Glória de Deus, Senhor, que Deus parte assim, aquele cheiro fica, e aquilo vai passando onde que Pedro passava, só onde Pedro passar, só onde que a sombra de Pedro passava, e evangelizar 5.000 pessoas. E é assim que Deus quer com você. Por que a sombra de Pedro evangelizar? Porque Pedro estava transbordado do amor de Deus. Pedro estava tão transbordado que até a sombra dele tinha poder de Deus. Até a sombra dele. Né? Vossa bondade e misericórdia hão de seguir por todos os dias da minha vida. Todos os dias Deus vai ter misericórdia por você, pelas suas atitudes. Por mais que você reze. O Lucas falou comigo uma coisa, achei tão bonito. O Lucas vai me corrigir que se eu falar errado. Que santo não é aquele perfeito, não. Santo é aquele que erra e levanta. Erra e levanta. Erra e levanta várias vezes. Vai levantar toda vez. Então você quer seguir a santidade? Cai no chão. Mas pede a Deus para te levantar. Todos os dias. Você errou? Ô Deus, eu errei. Desculpa. Me levanta. Vamos embora caminhar nós dois juntos? Vamos caminhar nós dois juntos? Porque eu sozinho não posso. Uma música fala, né? Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não consigo viver. Por quê? Porque sem Deus você não consegue nada. Nada. E fala a última coisa na passagem. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aí você corrige aqui embaixo assim, ó. Por longos dias você coloca eternamente. Eternamente. Habitarei aonde? No paraíso. Onde que é a casa de Deus? No paraíso. Aí você coloca assim, fala seu nome, Robert, ou seu nome lá, Lucas, Mateus, Pedro, e Robert, habitarei no paraíso junto com o Senhor eternamente. Por quê? Porque é isso que ele quer. Deus quer encontrar com você. Deus fala, eu quero me encontrar com você para que nós dois juntos caminhemos até o paraíso juntos. Eu quero vir te buscar pessoalmente, assim como ele falou com Moisés. Eu estarei com você pessoalmente. Eu vou estar com você pessoalmente. E eu vou estar caminhando com você na sua frente. Você pode pegar em Êxodo, lá, acho que é Êxodo 35. Deus fala com Moisés, eu pessoalmente andarei com você à sua frente e te protegerei. E é isso que Deus fala com você hoje de novo. Aqui, ó, fala na Bíblia, no versículo 6. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Porque Deus quer caminhar com você. Ele quer vir pessoalmente quando você quiser também. Para que ele faça isso, você tem que dar permissão. Para ele se aproximar de você. Assim como Lázaro gritou Jesus. Os outros mandavam Lázaro não, Bartimeu. Bartimeu. Todo mundo da Bartimeu cala a boca. Bartimeu gritava, Senhor, filho de Davi, cura-me. Jesus falou, traga ele até a mim. O pessoal foi lá nele. Lázaro também subiu numa asa. Lázaro era pequeno. Zaqueu, Lucas me corrigiu, Zaqueu. Zaqueu era pequenininho. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus olhou para Zaqueu, Zaqueu, desce da árvore porque eu quero ir para sua casa. Eu quero ir para sua casa. E Jesus fala com você, eu quero ir para sua casa. E qual que é a sua casa? O paraíso. É o paraíso. Vamos para o paraíso, vamos. É a sua casa. Deus criou o paraíso para você. Para você. Deus mora lá, mora, mas ele criou para você. Você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro daquele paraíso lá. Se você pegar bem, Deus criou o homem aonde? Deus criou o homem na terra? Não. Deus criou o homem aonde? No Jardim do Éden. O que era o Jardim do Éden? O Jardim do Éden era um pedacinho do céu. Era um pedacinho do céu. Deus separou um pedacinho do céu e falou assim, esse pedacinho que é seu. Aí você pega a imensidão, diz que o Jardim do Éden era enorme. Então você imagina o tamanhozinho. Se era um pedacinho do céu, imagina o tamanho do céu, então.
O Éden era um pedacinho do céu que Jesus separou ali para o ser humano. Ele falou assim, ó, isso aqui é seu. Você vai habitar nisso aqui, ó. Vou te dar isso para isso você tomar conta. Aí o homem foi lá e fez a cagada dele de comer a maçã lá, e Deus foi e expulsou ele de lá. Né? A Eva com a serpente foi lá, fez a caveira, fez a cabeça lá da Eva, a Eva fez a cabeça do Adão e os dois foram expulsos do paraíso. Nós fomos expulsos do paraíso lá, onde que nós estávamos lá em cima com Deus, lá no. Porque. Por que a gente fala que estava com Deus? Porque se você ler lá em Gênesis, Jesus caminhava, Jesus não, Deus caminhava no Éden. Porque quando Adão comeu a maçã, que eles escutaram a voz, escutaram os passos de Deus, eles esconderam. Por que eles escutaram o passo de Deus? Porque Deus andava lá. Entendeu? Deus caminhava lá. Deus caminhava ali no meio deles. A Lúcia falando que não é maçã, não. Não tinha nome o fruto, né? É um fruto proibido. Então, tipo assim, Deus caminhava ali, naquele lugar. Como a gente era tão perfeito, assim, a gente fala assim, perfeito, que não tinha pecado naquela época, eles não escutavam os passos de Deus. Eles conversavam com Deus, assim, face a face. Quando eles comeram do fruto do pecado, que eles começou a ouvir o passo de Deus, eles começaram a sentir vergonha de Deus. Porque o pecado fez eles sentir vergonha de Deus. Né? E aqui Deus fala, então vamos voltar. Você quer voltar? Então volta comigo. Volta comigo para casa. Né? Volta para minha casa comigo. Vão comigo para casa. Né? Por que Deus fala que o dia dele está chegando? Porque ele vai vir buscar aqueles que são dele. Para quê? Para morar na casa dele. Na casa dele não, na sua. Deus está tomando conta do céu para você. Porque o céu é seu. Deus fala que o paraíso é feito para você. Deus está lá tomando conta. E Deus está lá te esperando. Tá aqui, eu tô te esperando você aqui, ó. Vem cá. É aqui que você tem que estar. É aqui que é a sua casa. E a casa de Deus é o quê? É o coração de Deus. O paraíso é o coração de Deus. E Deus quer encontrar o nosso coração, que era dele, que estava unido a ele, que a gente se separou dele, mas Deus quer reencontrar de novo esse coração que é dele, para se unir a ele e viver eternamente com ele. E nunca mais sair dali. Porque lá ele fala que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristezas, não haverá mais nada, só haverá amor. Só amor e amor e amor. E só que aí tem um detalhe. Caminho para entrar lá não é fácil. Jesus não disse que ia ser fácil. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. Ou seja, pensa comigo, é como se a gente tivesse que abrir mão de várias coisas. É como se fosse tipo assim, a gente estivesse carregando uma mochila muito pesada, com vários pesos, várias coisas assim, ou muitas roupas, e tivesse que passar por uma portinha bem apertadinha. E para passar ali, a gente vai ter que abrir mão daquelas coisas. Não dá para entrar carregando aquelas coisas tudo colado no corpo. E tem que tirar aquelas coisas aos poucos. Outra representação é essa questão, né, de desapego, é a representação em que a gente tem, imagina assim, que tem uma pessoa e tá lá Jesus e os apóstolos todos subindo com balão na mão. Vários balões de gás hélio segurando na mão, tá conseguindo subir. Mas você, a pessoa que tá ali embaixo, ela não consegue subir porque ao mesmo tempo que tem balão que puxa ela para cima, tem várias pedras que estão amarradas no pé dela. Essa pedra representa os apegos, os pecados, os vícios. Tudo isso precisa ser desamarrado para poder subir no céu. Mas não é algo fácil e rápido. Não. Isso tudo demanda a vida toda. Toda a tua vida aqui na Terra, seja do passado até da agora para frente, até o último segundo da sua vida, é tempo de você desapegar do mundo. Desapegar dessas coisas que te afastam de Deus. Buscar a santidade.
de buscar a Deus. Se antes você andava pelo caminho tortuoso, deixa Deus te caminhar pelo caminho reto. Pensa comigo, quando um carro tá saindo, tá saindo uma estrada toda curva, toda esquisita, e faz uma curva muito fechada para entrar no caminho reto, às vezes ele canta pneu, até faz aquilo que o pessoal fala que é drift, né? Vai começar a querer sair um pouquinho da rota, às vezes até sai da rota, mas para depois voltar. A gente está andando numa velocidade totalmente alterada em comparação à velocidade e o sentido. A gente está andando em sentidos totalmente errados, diferentes do sentido que Deus quer que a gente siga. Quando a gente está no pecado, a gente está em outro sentido. Para a gente voltar, a gente passa pelo sofrimento de cantar pneu, do atrito, até mesmo do risco de cair, de capotar, depois ter que acertar de novo o veículo e seguir em frente. Isso tudo quer dizer que a gente tem que passar pelo esforço para poder desapegar dos nossos pecados e nos santificar. A gente virar santo. Como Deus é santo, só santo entra no céu. Se não for santo, não entra, não. E para isso, Deus ele permite sofrimentos aqui na terra, dificuldades, são todas formas de lição que ele nos dá, a nossa cruz para carregar, para a gente se santificar e ser aqui igual Jesus é. E assim a gente conseguir entrar no céu. É assim que a gente vai purificar a nossa alma, purificar o nosso ser. A purificação passa pelo sofrimento. O sofrimento produz paciência, que prova fidelidade, e a fidelidade gera esperança, e a esperança não engana. A esperança que a gente tem no céu. Então, por isso a gente tem que voltar e lembrar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas para o Senhor ser meu pastor, eu tenho que deixar ele me domar. Tem que deixar ele me domar. Pensa que às vezes você é como se fosse um cavalo. O cavalo, para ser cuidado, ele tem que ser domado. E como é que a gente é domado? Pelas provações de Deus, pela leitura da palavra e pela meditação da palavra de Deus, das leis de Deus, buscar amar a Deus, e aí abrir mão várias vezes de quando eu estou do meu egoísmo, da minha dificuldade de amar, para fazer aquilo que Jesus me ensina a fazer por amor. Aí entra o perdão, por exemplo. Às vezes eu tenho no meu coração muito desejo de vingança, de retribuir com a mesma moeda aquilo que mal que a outra pessoa me faz. Mas Jesus, para me domar, ele me ensina, ele me puxa a rédea. Mas a rédea não é que ele puxa forçando a gente. É só se eu deixar ele me puxar. Aí na hora, eu vou ter que engolir sapo para perdoar o meu irmão. Dar a outra face quando alguém me bater numa face. Isso é você se acertar no caminho de Jesus Cristo. Isso que é passar pela porta estreita. Então a gente tem que reconhecer que é todo dia, que a gente tem muita coisa para mudar, para melhorar. Se Deus ainda deu esse mundo para a gente respirar, é porque tem muito tempo ainda para me mudar, para me melhorar. E entenda que nesse processo teu, você também é convidado a ajudar as outras pessoas a dar testemunho. Você não pode esperar estar perfeito para ajudar as pessoas, para ensinar a palavra de Deus para as outras pessoas. Sabe por quê? Porque senão, quem está morto, quem morre, não tem como ensinar a louvar a Deus, ensinar a palavra de Deus. Só quem está vivo. A gente nesse mundo, enquanto a gente está no processo da gente se converter, lutar para a gente virar santo, a gente também tem que buscar ajudar o nosso irmão, o nosso próximo, com a medida dos dons que a gente já tem, que Deus já nos confiou. Se às vezes eu não conheço muito bem da palavra, eu tenho que procurar conhecer a Bíblia. Mas no pouco que eu tenho, que eu entendo, eu posso ajudar. Diz São Francisco de Assis: ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer, e nem tão rico que não tenha nada ainda que falte, que precisa receber. Nós também não temos, a gente não é tão pobre que não tenha nada a ensinar, e nem tão rico que não tenha nada a aprender. Então, nesse processo aqui na vida, na Terra, nosso processo aqui na Terra, a gente é convidado a ensinar os outros. Vamos cair? Vamos. O Papa Francisco, ele até disse, é melhor ser santo, né, que passou pelo barro, que ficou todo enlamaçado, porque saiu da igreja para evangelizar, para levar a palavra de Deus, do que ser todo limpinho e acabar não entrando no céu. Entendeu a lógica? A gente precisa cuidar da nossa salvação, cuidar da nossa conversão, mas ao mesmo tempo ajudar o outro, nosso irmão, na sua conversão, na sua santificação também. Mas lembrando que tudo aquilo que Jesus disse, todas as palavras, e também toda a palavra de Deus,
todas elas vão ser cumpridas. Todas elas, todas elas. Ou seja, ao mesmo tempo que Jesus nos pede, ó, dá de comer a quem tem fome, dá de beber quem tem sede, expulsar os demônios, ajudar quem está precisando, visitar os enfermos, os presos. Ao mesmo tempo, ele falou assim, que, ó, se você olha para o teu irmão e quer tirar, deixa que eu te ajude a tirar a trave do seu olho, tirar o cisco do seu olho, antes, pare para você, olhe para você mesmo, tire o teu própria trave do teu próprio olho antes de você procurar ajudar o irmão. Isso tudo não contradiz a outra parte, não, de ajudar o próximo, não. A gente tem que fazer os dois, tem que fazer tudo, tudo. Mas entenda que a gente tem prazo ainda para conseguir. Não é impossível, porque para Deus nada é impossível. E com Deus a gente consegue. Com Deus nada nos falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E voltando lá para o versículo 5, preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos, a gente pode tentar lembrar disso, das graças de Deus, das consolações que Deus nos dá, inclusive da Santa Eucaristia, quando o Robert falou, da Santa Comunhão. A gente ter o poder de comungar, mesmo com tanta tentação, de tanto mal tentando a nos atormentar de todos os lados. Mas para a gente comungar tem que estar em estado de graça. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados, procurar um sacerdote, se confessar, e confessados, procurar fazer a reparação com Cristo, e aí receber a comunhão. E recebendo a comunhão, Deus vai entrando na nossa alma e vai nos santificando, nos ajudando a vencer todas as outras lutas. Essa mesa que Deus nos prepara começa aqui na terra, que é um banquete da Eucaristia. O banquete das consolações. Tantas consolações que a gente recebeu aqui na terra, aqui na vida, de graça de Deus. E, acima de tudo, lá no céu, da vida eterna. E quando fala, derramai o perfume sobre minha cabeça, me recordo do perfume da alegria. A alegria de ter Deus. A alegria de ser feliz com Deus. De receber a consolação de saber que Deus me ama, que Jesus me ama mesmo com tanto pecado que eu cometi. E a alegria contagia. A alegria da esperança contagia. Quantas vezes você não viu uma pessoa perto de você sorrindo, alegre, e essa pessoa não te deu um pouquinho de alegria, não te contagiou na tua alegria? Mesmo você caindo no pecado, mesmo você na miséria, a pessoa fala assim: calma aí, filho, tem como conversar ainda. Louva a Deus, você tem como levantar. Ainda dá tempo, corre lá, confia. O padre está ali, vai lá, aproveita agora para confessar. Ou então, quando você está meio triste porque está passando dificuldade, fala assim: louva a Deus, você ainda está vivo. Nessas situações todas, entenda que Deus te dá consolação. Isso também é um perfume da alegria. O perfume é um óleo. O óleo é a unção. A unção que Deus nos dá. A unção do Espírito Santo, que é alegria, que é amor, que é felicidade. Felicidade que a gente vive ainda aqui nessa terra. Quando a gente vê um irmão, a gente ajuda uma pessoa, mas a gente nem lembra mais depois que ajuda essa pessoa, mas depois essa pessoa chega perto da gente e fala: aqui, aqui, muito obrigado por aquele dia que você me ajudou. E também a alegria de saber que mesmo quando você ajuda uma outra pessoa, a gente não enxerga que a pessoa está agradecendo, dá certeza que Deus vai te dar a graça no céu. Isso não se compara à verdadeira alegria que São Francisco disse lá na história. Mas ainda assim é alegria. É uma alegria, não é uma alegria tão grande quanto ter o poder, a graça de imitar a Jesus aqui nessa vida e levar muitas pessoas para Ele pelo nosso sofrimento, pelo nosso amor a Deus. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Lembrando que depois de todo esse sofrimento, toda essa dificuldade, dificuldades que Deus não vai deixar a gente morrer com elas, dessa forma como a gente espera, porque nada vai nos faltar, somente vai ser feito tudo de acordo com a vontade e o plano dele, a gente vai conseguir chegar lá no céu e habitar na casa do Senhor por longos dias, eternamente.
Robert, quer falar mais alguma coisa antes da gente passar para a oração? Você está sem áudio. Quero sim, que eu achei uma frasezinha tão bonitinha aqui. Tava esperando você acabar de falar para me ler. Ela é assim, tá de acordo com o texto aqui. Eu achei tão bonitinho, tá assim. Ah, mudou. Tô tentando achar aqui. Sem forma, na mão de Deus, vira um processo. Dói ser moldado, não dói? Mas viramos uma obra-prima de Deus. Então, tipo assim, é o que o Lucas falou. Vai doer. Entendeu? Vai doer muito. Porque, tipo assim, pra estar lá em cima com Deus, olha só pra você ver. Deus, né, Jesus, vamos falar assim, Jesus, ele é perfeito. Ele foi perfeito. Mas para ele subir de volta para o céu, o que ele teve que fazer? Ele teve que apanhar. Não teve? Ele não apanhou? Ele não sofreu? Ele não foi humilhado? Perseguido? Ele não apanhou muito? Saiu tudo machucado? E o que ele fez? Ele voltou limpinho, bonitinho, mas voltou com as chagas na mão. Pra mostrar o quê? Que aquilo ali não foi em vão. Que isso aqui no peito não foi em vão. Que isso aqui no pé não foi em vão. Porque ele podia muito bem desfazer isso aqui se quisesse. Ele podia voltar perfeitinho, ó. Acabou, não tem mais marca na minha mão. Não, mas ele quis fazer isso pra você. Ele fez aquilo pra você. Então, o Lucas falou assim: ah, mas a gente vai machucar muito, tem aquele negócio pra subir pro céu. Vai, porque Jesus machucou. Jesus não se machucou. Então a gente também vai se machucar. Né? E a gente possa fechar os nossos olhos, se colocar ali diante da presença de Deus. Feche os olhos e imagine nesse momento que você está ali na presença de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele. Você está na mesma cena que Maria. Jesus, ele está apanhando na sua frente. E você está vendo ali Jesus apanhar. Muito, muito, muito. Jesus apanhando muito. E depois você vê Jesus carregando uma cruz pesada, como Lucas falou aqui. Foi ontem, eu escutei Lucas falando que a cruz não foi feita para ele. A cruz, quando a pessoa é condenada na cruz, a cruz é feita por medida. E a cruz não era para Cristo, porque Cristo era baixinho. A pessoa que criou a cruz era maior que Cristo. Tiveram que deslocar o ombro de Jesus do lugar para que Jesus pudesse ficar na cruz. Tiveram que calçar o pé de Jesus, porque a cruz era tão pequenininha, Jesus era tão pequeno, que tiveram que calçar o pé de Jesus, porque Jesus não alcançava, não alcançava muito embaixo. Então tiveram que calçar o pé de Jesus ali para forçar o pé dele a ficar ali posicionado, porque como eles tiveram que juntar os dois pés um no outro ali e fincar um prego no meio do pé dele, se ele forçasse para baixo, aquilo ali ele ia acabar, né, forçando o corpo dele para baixo. Então eles tiveram que calçar o pé dele ali para que o pé dele ficasse calçado. Então você vê Jesus apanhando. E aí você é o discípulo amado de Cristo, que está do lado de Maria. Se coloca ali no lugar do discípulo amado.
vê Jesus todo ensanguentado, todo machucado. Jesus fala para você assim, filho, ele é sua mãe. Maria está do seu lado. Imagina Nossa Senhora do seu ladinho ali, abraçado com você. E peça. Peça cada vez mais isso. Peça para que Deus nunca te abandone. Que Nossa Senhora também nunca te abandone. E que ao final, quando Jesus morre, que Nossa Senhora pega Jesus nos braços, que você também esteja junto com ela. Esteja junto com ela ali. E vai clamando. Vai clamando assim, Senhor, eu tô aqui. Eu tô aqui. Tô aqui. Vai rezando, vai pedindo, vai sentindo seu coração pulsar isso. Vai sentindo seu coração pulsando. Vai sentindo isso. Vai sentindo isso. E Jesus está com você. E que a cada dia você nunca possa abandonar Jesus. E que Ele nunca te abandone. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmãos, a gente vai chegando ao final da nossa live, né? E a gente pede para vocês, como todo dia a gente pede, né? Eu esqueci de pedir no começo, né? O Lucas até já me corrigiu aqui mais cedo aqui, que era para me ter feito isso desde o começo, era ter pedido a primeira coisa lá, pedir para vocês curtirem, mas eu vou pedir aqui agora. Curtem, tá? Deixa a curtida pra gente lá. Compartilhe, posta nas suas redes sociais lá, que a gente está fazendo a live, para que outras pessoas também possam ver. Ativem suas notificações, ajuda a gente a crescer, tá? Ajuda a gente a crescer o nosso canal, ajuda a gente a divulgar, né? Posta lá no seu Instagram, no seu TikTok, no seu WhatsApp. Fale para um amigo seu, olha, tá lá o Lucas e o Robson fazendo lá as lives oracionais. E leve para você um pouco disso que a gente está falando. Comente embaixo lá, que a gente vai ler depois lá no YouTube. Comente embaixo lá o que você achou do que a gente falou. E fale pra gente qual versículo você mais gostou da Bíblia. Qual versículo desse do Salmo 22 você mais gostou? E se quiser pedir também alguma oração para você ou para alguém, pode deixar o nome lá embaixo, lá que eu e o Lucas vai estar rezando. Né, Lucas? A gente vai estar rezando por você, para quem você pediu. A gente está nesse mês de São José e o mês de almas para o purgatório. Então a gente está rezando para as pessoas que querem pedir oração. A gente está rezando para todo mundo. Então quem quiser, deixa o nome lá embaixo lá. A gente vai rezar para essa pessoa que você pediu ou para você mesmo. Tá bom? Gente, fica com Deus aí. E, Pode falar, gente, Lucas. o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de nós, nossas famílias, nossos amigos, todos pelos quais a gente reza, pela equipe do podcast Jovem Cristão, cada um dos nossos ouvintes, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. E outro pedido, continuem rezando por nós, pela equipe do podcast Jovem Cristão. É isso, gente. Muito obrigado. Fiquem atentos às nossas redes sociais e o YouTube. Live amanhã, a gente vai dizer o horário direitinho. Até mais. Com Deus. Tchau. Fechou. Falei muito, né? Não, não, tranquilo, irmão.